De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional e nesse conteúdo aqui atualizar você sobre informações importantes da próxima janela de transferências. Tem muita coisa sobre os novos reforços que o Inter vai buscar no mercado de transferências. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo. Tudo isso é muito importante para valorizar o trabalho aqui do canal Repórter Bruno Flores. Já quero deixar para vocês o recado da Minimal Club, que é aquela loja que tem as melhores camisetas básicas do Brasil, feitas com algodão egípcio, que não encolhe, não dá bolinha, não vai ficar mais larga a tua camiseta quando lavar ela na máquina, e além disso, são camisetas que têm um estilo, um caimento que valorizam o corpo masculino. As outras peças também são recomendações aqui do canal, a overshirt, a camisa, as calças, com o cupom FLORES, que está aqui embaixo, você ganha desconto em todo o site, inclusive nos itens já em promoção. Valeu? Bom, eu estive hoje no CT do Inter, teve um treino aberto com uma entrevista coletiva de um vice-presidente do Inter, um vice-presidente eleito, que é o Vitor Grumber, que também, é bem verdade, a gente precisa dizer aqui, está fazendo às vezes de vice de futebol, de maneira informal, ele não pode oficialmente assumir o cargo de vice de futebol sem sair do cargo de vice-eleito. Então teria que acontecer todo um processo de uma eleição para esse novo vice, então pelo estatuto ele não pode fazer isso de maneira formal. Mas informalmente, nos bastidores, ele é o vice-presidente eleito do Inter, que dá um suporte todo no vestiário, junto aos profissionais como Abel Braga e também o Fabinho. E o Vitor Grumber, nessa entrevista, ele falou sobre vários temas. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre reforços, porque ele foi questionado sobre algumas situações, especialmente uma pergunta importante do Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, que perguntou, olha, na próxima janela, o Inter é mais comprador? Ele vai mais contratar ou ele vai mais vender? O Vitor Grumber, obviamente, ele não negou que o Inter precisa fazer vendas. Pelo contrário, ele readmitiu essa ideia, ele reafirmou isso publicamente, mas dizendo que o Inter não necessariamente precisa fazer essas vendas na janela da metade do ano. O Inter está cotando aí arrecadar em vendas, seja de jogadores que estão no elenco, ou jogadores do mercado internacional que têm algum tipo de ligação com o Inter, que se movimentem entre outros clubes, um valor na casa de 205, 206 milhões de reais. É um valor bem alto, mas o Inter tem um otimismo de que isso pode ser alcançado ao longo da temporada. E sobre reforços, sobre a chegada de jogadores, o Vitor Grumber ele falou sobre o Inter buscar jogadores mais ou menos na mesma estratégia que foi utilizada na primeira janela. O saldo da primeira janela dentro do Inter é positivo. O Inter entende que os jogadores buscados, eles hoje são titulares. O Matheus Bahia, o Vijagra, o Alejandro, o Félix Torres está brigando ali com o Vitor Gabriel para ser titular ao lado do Gabriel Mercado. Então tem um aproveitamento, na visão do Inter, importante sobre as contratações que foram feitas no primeiro movimento do ano, né? O Kaique é um jogador que hoje é reserva, mas no mais, o Inter entende que essas contratações foram suficientes. Mas óbvio que o Inter vai buscar mais jogadores. E é aí que entra a história do outro nível, que eu coloquei na capa e no título desse conteúdo aqui. Porque o entendimento do Inter é que os jogadores contratados, eles precisam ser titulares. Eles precisam ser jogadores que cheguem e que neste momento acrescentem na equipe. Não são contratações para preenchimento de grupo, para ser um reserva de uma posição. São jogadores que têm que chegar e elevar a régua. Tem que trazer outro nível para o time do Internacional. Isso quer dizer que o Inter vai fazer grandes investimentos? Não, obviamente, porque o Grumber disse que são reforços no estilo do primeiro semestre, ou seja, reforços que venham por empréstimo, reforços que estejam ficando livres no mercado, reforços que estejam rescindindo um contrato, que sejam uma boa oportunidade, algo nesse sentido. Eu já falei para vocês e não canso de repetir, o Inter tem algo em torno aí de 5 milhões de euros mais ou menos para fazer operações. Então é um valor pequeno para diluir entre os negócios. Se for usar em um jogador só, então também não resolve tanto assim a vida do Internacional. Então esse valor de 5 milhões de euros aí que o Inter vai utilizar, 25 milhões de reais, vamos colocar, talvez 30 milhões de reais, é um valor que o Inter vai ter que diluir entre as contratações que precisa.
2 zagueiros, que o Inter deve buscar, 1 ou 2 zagueiros, um atacante de velocidade, um centroavante, que são posições que o Inter prioriza no mercado. Mas o Inter também está olhando um goleiro, caso o Rocher saia, o que é uma possibilidade. O Inter também está de olho em um segundo volante, porque o Inter entende que Thiago Maia, até então, tem uma situação contratual que ela é instável, o contrato vai até o fim do ano. Nessa entrevista eu perguntei para o Vitor Grumberg e ele não falou nada sobre um avanço, disse que o Inter quer contar com o jogador, mas assim, não deu detalhes, né? Claramente a negociação não andou ainda com o Thiago Maia para uma renovação. O Alan Rodrigues é um jogador que o Inter até imagina que possa ter uma sequência aí até essa parada para a Copa do Mundo, nesses 2 jogos contra o Vitória e o Bragantino, mas também é muito incerto. O Inter já admitiu a alguns empresários que pode negociar o jogador por empréstimo. O ideal seria uma venda e o Inter não descarta isso porque entende que o jogador tem tido muita dificuldade para conseguir ritmo de jogo, seja por questão física dele ou por outros atletas que estão passando na frente na fila por estarem rendendo mais. Então o Inter está de olho para um jogador um jogador para essa posição. Então o Inter tem alguns alvos. A questão é que falta dinheiro, o cobertor é muito curto e o Inter precisa escolher bem onde é que vai colocar essa grana. Isso sem falar de possibilidades de vendas que o Inter eventualmente vai fazer nessa janela, por exemplo. E aí tem que repor e tem que guardar o dinheiro ao mesmo tempo para engordar o orçamento. Então é uma questão bastante delicada, mas os reforços que o Inter vai buscar no mercado, de acordo com ele, Inter, são reforços de um outro nível, jogadores que cheguem para ser titulares, jogadores que cheguem para elevar a régua do Internacional. A dificuldade do Inter hoje é fazer isso com pouco dinheiro para investir. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, tudo isso é muito importante para fazer valer o canal aqui, beleza?